como chegar no primeiro R$ 1.000.000. Eu sei que isso é um marco que muitas pessoas gostariam de atingir e que é um pouco difícil. E o que a gente pode fazer para de fato atingir esse valor? Para começar esse vídeo, eu quero falar de um livro que mudou a minha percepção de dinheiro e a forma como eu jogo o jogo do dinheiro, que foi o livro Pai Rico, Pai Pobre. Para você chegar no seu primeiro R$ 1.000.000, uma coisa é unânime. Você vai ter que aprender a jogar o jogo do dinheiro. E eu acho que o Pai Rico, Pai Pobre, ele fala de uma maneira generalizada essa questão do jogo do dinheiro, e ele traz alguns insights muito interessantes que eu acho que vale a pena todos lerem ou ouvirem o livro, que eu acho que faz muito sentido. E não vai ter uma única coisa que você vai fazer para você chegar no seu primeiro milhão. Para você conseguir chegar no seu primeiro milhão, você vai ter que adotar uma coisa que se chama simultaneidade. Fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, você se dedicar em crescer na sua profissão, para você ganhar cada vez mais dinheiro. Você aprender a jogar o jogo do dinheiro, a rentabilizar o seu patrimônio. É extremamente importante. Você aprender a controlar o seu dinheiro para fazer esse dinheiro sobrar todos os meses, para você conseguir investir parte desses recursos, para você rentabilizar. Então não é uma única coisa que você vai fazer que você vai conseguir juntar esse 1.000.000. É uma sequência de coisas que somadas vai fazer você acumulando, juntando mais dinheiro, multiplicando esses recursos, até de fato você chegar uma hora e falar, putz, juntei meu primeiro milhão. Eu vou falar aqui algumas coisas que eu faço, eu fiz e continuo fazendo até hoje, então por isso que eu falei eu faço, que me ajudaram a chegar no meu primeiro milhão e que eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Primeira delas, me autodesenvolver e focar no meu crescimento profissional. Isso, sem dúvida, foi um pilar extremamente importante, porque é o pilar da renda. Então, eu fiz faculdade, fiz MBA, foquei no meu crescimento profissional para ganhar cada vez mais dinheiro. Esse foi um pilar que eu acho que muitas pessoas... É muito importante para muitas pessoas. Eu sei que vai ter pessoas que falam, mas não precisa de faculdade, não sei o quê. E eu entendo e respeito, mas eu acho que é um pilar muito importante. Eu acho que faz muito sentido. E se você hoje não precisa disso para ganhar dinheiro, show de bola. Mas eu sugiro para quem hoje está tendo dificuldade em crescer profissionalmente, eu sugiro vocês olharem para essa questão de fazer uma faculdade e conhecer e adquirir um conhecimento especializado. Segundo ponto, aprendi a controlar o meu dinheiro, a fazer o meu dinheiro sobrar todos os meses, para ter dinheiro para investir na minha coluna de ativos, para investir em negócios. E quando eu falo negócios, não é só ações, renda fixa, cara, é imóveis, é um leque de negócios. Então, você começar a se organizar para fazer o dinheiro sobrar todos os meses é extremamente importante, porque é daí que vai começar a vir os recursos para você começar a investir. Então, você começa a ganhar mais dinheiro, começa a poupar parte desse dinheiro, e parte desse dinheiro você começa a montar uma coluna de ativos. E essa coluna de ativos vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e aí entra um outro pilar, que é você aprender a jogar o jogo do dinheiro, você aprender a rentabilizar essa coluna de ativos, né, de uma maneira melhor, né? E aí você vai poder investir em ações, você vai poder investir em imóveis, você vai poder investir em renda fixa, mas aprender a jogar o jogo do dinheiro. E vão ter alguns investimentos que vai fazer você dar uma porrada patrimonial muito grande. Então, por exemplo, né, eu gosto muito de imóveis. Teve terrenos que eu comprei que eu fiz 3, 4, 5 vezes o capital em cima desse terreno. Pessoal, desculpa atrapalhar o seu vídeo, mas se você ainda não possui uma planilha, estou passando aqui para convidar você para conhecer a nossa planilha de fluxo de caixa. Essa planilha aqui você consegue ter uma visão de longo prazo do seu dinheiro, de janeiro a dezembro, e saber se você está conseguindo anualmente poupar os 20 a 30% que eu falo aqui nos vídeos, né? E não só isso,
você consegue utilizar essa planilha com inteligência financeira, né? Isso eu ensino na nossa comunidade. Então, se você quiser ter acesso à planilha, mais vídeos, mais cursos educacionais e mais a nossa comunidade, clique no link abaixo desse vídeo ou no QR Code que está aparecendo na sua tela, beleza? Um grande abraço e um bom vídeo. Né? Então, é você aprender a jogar o jogo do dinheiro, não ficar bitolado só numa única coisa, vou só colocar o dinheiro em ações. Cara, às vezes você vai comprar um carro, espera 2, 3 meses e vende esse carro um pouco mais caro. Às vezes faz 10% em 3 meses sobre o capital que você investiu. Pô, você compra um lote, desmembra esse lote em dois, faz 2 casas e vende. Né? Pô, o lote que você pagou um lote, se transforma em 2 lotes e duplica o valor que você está investindo ali em rentabilidade. Vou te dar um exemplo do que eu fiz também. Eu tinha um lote e não tinha o dinheiro total da construção. Eu queria construir, mas se eu construísse naquele lote lá, eu ia ficar 100% descapitalizado. Eu peguei um outro lote que eu tinha, chamei uma construtora, negociei com ela o valor da casa pronta. Vamos supor, a casa pronta ia ficar em 300 mil reais. Eu falei assim, olha, esses 300 mil reais, eu te dou 110 mil num lote e a diferença eu pago em dinheiro, beleza? Faz sentido para você? Você me entregar a casa pronta? Faz sentido. Então, ao invés de eu me descapitalizar, eu botei em dinheiro 200 mil e a diferença eu dei no terreno. E depois eu vendi essa casa por 2 vezes o valor. E aí eu fiz uma boa rentabilidade sobre o meu capital, investindo menos, porque eu utilizei a minha inteligência financeira para construir com menos recursos. Eu poderia também ter feito uma carta de crédito, eu poderia ter feito um financiamento, mas enfim, naquele momento eu fiz isso. Mas eu poderia ter utilizado outros meios de alavancagem patrimonial também. E aí, isso é você saber jogar o jogo do dinheiro. É você saber multiplicar os seus recursos, não só no mercado de ações, não só na renda fixa, não só nas criptomoedas, mas com várias coisas. Né? Então, você saber jogar o jogo do dinheiro é extremamente importante. E vão ter negócios que às vezes você vai colocar R$ 1.000 e vai transformar em 100 mil, dependendo do tipo de negócio, óbvio. Existe o risco. Pedro, mas não existe isso. Cara, existe. Vou dar um exemplo para vocês recente. Mais uma vez, não é fácil, não é extremamente replicável, porque você tem que ter um puta de um conhecimento, você tem que entender o que você está fazendo, o risco de você perder tudo é muito grande, às vezes o risco de você perder mais do que você ganha, mais do que você investiu, às vezes é maior também, dependendo do nível de alavancagem que você tem. Mas o Rafael Ferri, que é o fundador do Café com Ferri, ele pegou um dinheiro emprestado, investiu em opções e transformou 25 mil reais em algumas centenas de milhões. Na pandemia, quando o mercado caiu, ele viu uma oportunidade gigantesca de comprar opções. Opções nada mais é do que você comprar um derivativo, né? Então, existe a ação, né? Poxa, a ação lá do Banco Itaú, vou dar um exemplo. Banco Itaú, que está sendo cotada a R$ 30. E existe opções. Opções é você comprar uma opção de compra ou de venda da ação do Itaú no futuro. E aí, vamos supor, se você compra lá uma opção de comprar Banco Itaú a R$ 30 sei lá, para daqui 3 meses, e o banco sair de 30 para R$ 200 em 3 meses, cara, essa opção vai multiplicar, assim, tipo, alguns 1000%, entendeu? Eu tô falando meio que por cima para vocês, só para dar um contexto para quem não conhece, enfim. E aí ele fez isso, ele pegou na pandemia, um monte de ativo estava estressado, caiu um monte, ele comprou um monte de opção de uma empresa, essa empresa em poucos meses saiu de R$ 2 para 20. Essas opções dele, fizeram alguns centenas de mil por cento lá, e ele transformou R$ 25 mil em alguns milhões. É replicável isso? Não, ele mesmo, logo em seguida, perdeu desse dinheiro que ele ganhou, ele perdeu alguns milhões em opções de novo. Então, assim, é um mercado muito arriscado, mas a partir do momento que você começa a aprender a jogar o jogo do dinheiro, às vezes você vai colocar R$ 500 mil no negócio que vai dar um bom retorno. Esses dias eu estava conversando com meu vizinho,
ele vende consórcio. Ele falou que teve um cliente dele que fez uma carta de crédito, pagou lá 12 parcelas, foi contemplado e depois vendeu essa carta de crédito para o próprio consórcio. E aí, vamos supor, ele tirou 20 mil reais lá em parcela do bolso dele e ganhou depois 40 mil do consórcio. Ele meio que fez 100% sobre o capital dele em poucos meses. É uma outra possibilidade. Então, assim, aprender a jogar o jogo do dinheiro é você aprender formas de você ir multiplicando os seus recursos no decorrer do tempo. E aí, se você junta tudo isso, chegar no primeiro milhão vai ficar muito mais fácil, porque você vai ganhar mais cada vez através da sua profissão, você vai poupar parte dos seus recursos para você alimentar essa coluna de ativos, e aí esse valor que vai entrando dos seus ganhos nessa coluna de ativos vai fazendo essa coluna de ativos crescer, e aí você vai multiplicando essa coluna de ativos, aprendendo a jogar o jogo do dinheiro, e vai fazendo às vezes 5%, 10% sobre o seu patrimônio, aí investe no negócio, duplica o seu patrimônio, e aí com o tempo, para que você vê, você chegou no primeiro milhão. Então, você não vai chegar no primeiro milhão só fazendo uma única coisa. É uma simultaneidade de atitudes que vai fazer você, de fato, em alguns anos, ou pouco, alguns vão ser em mais anos, outros vão ser em menos anos, né? Mas você chegar de fato nesse valor que é o primeiro milhão, que é o tão sonhado primeiro milhão, beleza? Espero que esse vídeo tenha agregado um pouco e tenha aberto um pouco a cabeça de vocês. Leiam o livro Pai Rico, Pai Pobre, é um livro que, explode nossa cabeça de conhecimento, faz a gente começar a enxergar o jogo do dinheiro de uma outra forma, e eu tenho certeza que vai agregar muito na vida de vocês. Mudou minha vida esse livro, e eu tenho certeza que vai mudar a vida de vocês, beleza? É por isso que eu escolhi ser rico e eu tô aqui para trazer esse conhecimento para vocês. Não esqueça de comentar aqui embaixo se você já vem fazendo essas simultaneidades de ganhar mais dinheiro, de poupar parte dos seus recursos, de estar crescendo a sua coluna de ativos e jogando o jogo do dinheiro, né? Se você está conseguindo jogar esse jogo do dinheiro e multiplicar os seus recursos, beleza? Comenta bastante aqui embaixo, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, curte nosso vídeo e se subscreva no nosso canal para a gente trazer cada vez mais conteúdos de educação financeira para vocês, beleza? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.